Quero convidar a curvar sua cabeça, orarmos. Pai, queremos apresentar as nossas vidas no Teu altar nesta hora, pedindo que o Senhor venha sondar os nossos corações, a nossa mente, nos dá uma mente e um coração cativo ao Senhorio de Cristo. E no nome de Jesus, o Senhor nos abençoe de uma maneira especial. Que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor ouça as nossas orações e que o Senhor, por misericórdia, fale conosco pela Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos renovando nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Livro do profeta Isaías, capítulo 60. Perdão, 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Isaías capítulo 61 diz assim o texto sagrado: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Quero iniciar hoje citando aqui alguns pedidos urgentes de oração, e nós vamos orar por essas pessoas. Hoje faleceu um amigo nosso de alguns anos atrás, um rapaz novo, 32 anos, estudante de medicina, e sofreu um acidente lá no Paraná, quando estava indo para a Argentina, onde ele faz medicina, e veio a óbito. Está sendo velado agora à noite lá em Anápolis. O nome dele é Luciano, e eu pus lá no grupo, mas vocês, quando forem orar, lembrem de orar pela Geli, a mãe dele e toda a família, o Luciano, e por nós também. Nós estamos muito abalados com a partida tão trágica do Luciano, um garotão, um menino joia demais, amigo nosso, e fomos bombardeados com essa notícia logo cedo. Há poucos dias, acho que vocês sabem, a minha prima, de nome Ednelma, também veio a óbito por causa de um câncer. Falei com a Leninha hoje, ela e a mãe estão bem abaladas ainda com o falecimento do Jorival, para que a gente continue orando por ela, pela família. Eles estão bem sentidos. Nesse sentido, nós temos também a Sara e a Débora e a família, que perderam a irmã Maria. A Sara acabou de mandar um áudio, eles acabaram de chegar de São Luís, onde ela foi lá levar a Débora e ver algumas coisas. Então, a irmã Maria faleceu devido ao Covid, e essas duas famílias amadas estão com o coração partido. Tem a irmã Marlene, agora à tarde, pediu oração pela dona Tereza, mãe da vizinha dela, que além de ter quebrado uma perna, está internada também com Covid. O Jarbas, pai do Mateus, filho da Grazi, voltou para o hospital, deve ter sido entubado agora à tarde, está em estado grave com o Covid também. Pediu para a gente continuar orando. A irmã Ruth pede oração pelo Albertino, irmão dela, além dos problemas já de coração. Me parece que na quarta-feira ela falou que ele também está com Covid, está em estado grave lá em Goiânia.
O João, irmão do Benival, cunhado da Eliane, está em estado bem crítico também com o Covid, e parece que mais de 40% do pulmão já parou. A gente lembrar, eu estou falando até para vocês verem como que está próximo de nós. Vamos orar por essas pessoas com muito carinho. A irmã Cleusa pede oração pela Cássia, esposa do sobrinho dela, e que está confirmado o Covid, e o marido está aguardando o resultado do exame. E tem uma oração especial pela família do pastor Hélio, de Jataí, está entregando a igreja hoje em Jataí, por problemas de saúde, não é Covid. E a igreja também precisa das nossas orações, e outras. Então nós vamos orar por isso. Eu pus no grupo da igreja, estou colocando os nomes, para que você ore especificamente por essas pessoas. Tem cunhado da Begui, que ainda está em recuperação, não está no estado confortável. Para quem não sabe, a Tininha está doente já há alguns dias, está com infecção, mas não sabe o que é, já fez tomografia, o pulmão está bom, mas ela não está bem, está de cama. Nós temos muitas pessoas sofrendo, nós precisamos pôr em prática o que o texto diz. O Espírito do Senhor está sobre nós para pregar um ano aceitável, para trazer uma palavra de conforto, para clamar pela cura, pela libertação, pela restauração de tantas pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós citamos aqui vários nomes, alguns que estão enlutados. Nós lançamos mão da Tua palavra, que diz que o Senhor vem trazer alegria em lugar de choro, vestes de louvor para aqueles que estão passando pela dor da perda. Queremos pedir que o Senhor visite cada um desses lares. Vai lá em Anápolis agora, visita, Senhor, a Geli e toda a sua casa, visita também o Pedro Paulo, a Paola, todos os amigos do Luciano, que o Senhor esteja confortando, consolando. Que o Senhor também esteja visitando esses nossos irmãos aqui citados, a Leninha, a Sara, a Débora e toda a família, que também estão enfrentando a dor da perda, da separação, do luto, o próprio Helder com a sua família também, há poucos dias, a família da Ednelma, de Jairo, Esther, Jorge, seu esposo, as filhas, netos, que ficaram. Que o Senhor tenha misericórdia, traga restauração. Pedimos pela cura de todas essas pessoas citadas. Nos lembramos também da irmã Marlene, está com tanta dificuldade com os remédios. Libera esses remédios, Pai. Traz cura para a tua filha, traz cura para a Tininha, traz cura para os enfermos. Visita a nossa cidade, Senhor. Tira do nosso meio, da nossa cidade, esse vírus, essa pandemia. Traz cura a esse município, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Pai, fortalece os nossos corações, fortalece a nossa imunidade, fortalece a nossa fé, a nossa alegria, o nosso gozo. Pedimos que o Senhor visite a igreja de Jataí, que se despede hoje do pastor Hélio. Que o Senhor possa visitar aquela igreja, já preparar um pastor para ali. Visita também aquela família pastoral, trazendo conforto, consolo, trazendo cura, libertação. Que a tua boa mão esteja estendida sobre eles. Lembramos da nossa igreja, nossa força de expressão, Senhor, a igreja é tua, mas essa igreja aqui queremos colocar na presença do Senhor, as nossas vidas, a liderança dessa igreja, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, direção, capacidade, e que o teu Espírito encontre lugar em nossos corações. Faz a tua obra aqui, Senhor, neste lugar, em nós e apesar de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor?
Graça, paz, igreja. Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Vamos estar começando com oração, agradecendo e pedindo a direção de Deus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez em Tua presença, ó Pai. Queremos pedir a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui também, ó Pai, pedindo por essas pessoas enlutadas nesse momento. Nós também queremos agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado saúde, ó Pai. O Senhor tem nos dado disposição para estar exercendo a obra do Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Seu filho amado
depositando na conta da igreja. Senhor, por cada pessoa que de alguma forma está, meu Pai, se doando para a igreja, obrigada por essa oferta. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que é através dela que podemos manter este lugar, que podemos manter esta igreja, Senhor, o nosso pastor. E que o Senhor esteja dando, meu Pai, sabedoria para os nossos líderes, meu Pai, estar direcionando cada parte desse dinheiro onde for necessário. E cada dia mais o Senhor esteja fazendo um milagre, meu Pai, nesses dias tão difíceis, meu Pai. Mas eu te louvo pelas pessoas. As pessoas que estão, meu Pai, devolvendo seus dízimos. Louvo também, Senhor, pelas que não estão, porque eu sei que o Senhor vai tocar no coração delas e por algum motivo que elas não estão, e o Senhor, só o Senhor sabe, só o Senhor pode julgar. Mas aquelas, meu Pai, o Senhor possa tocar no seu coração e que elas possam, meu Pai, ofertar aquilo que estiver proposto em seu coração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus, né? Está adorando o Senhor nesse momento, Pai. Senhor.
o teu nome, Senhor. Recebe esse período de cântico, de louvor e usa-nos cada dia mais na tua obra. Fala conosco agora pelo poder da tua palavra, assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Cantamos cânticos que falam da pessoa e do nome precioso de Jesus. Quero pensar nessa noite com você exatamente sobre o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler 3 versos, 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito ouvimos falar do nome de Jesus. Às vezes fazemos menção deste nome, às vezes conhecemos algumas menções que a palavra de Deus faz sobre o nome de Jesus. E nessa noite eu quero rapidamente pensar com os irmãos sobre pelo menos 5 nomes que a palavra de Deus dá para Jesus. Nesse texto, pelo menos 3 ele já cita. Nós vamos ver pelo menos 5 nessa noite. E é importante que nós tenhamos em mente que no contexto da Bíblia, no contexto de Israel, o nome era extremamente importante, porque o nome revelava o caráter da pessoa, um fato, um ministério, algo que tinha a ver com a vida daquela pessoa. É por isso que nós vamos ver em alguns casos na Bíblia, Deus mudando o nome de uma pessoa, como que dizendo para ela, elas entendiam isso: eu estou mudando a sua história, mudando o seu caráter, porque agora você já não vai ser mais Abrão, mas vai ser Abraão. Você já não será mais Jacó, mas vai ser Israel. Você, mesmo quando não cita literalmente isso na Bíblia, a Bíblia às vezes usa o nome, por exemplo, Saulo, que é um nome judaico, passa a ser chamado de Paulo, que é um nome muito mais ligado à realidade daquela época do Império Romano, e isso implica e indicava uma mudança no caráter. Então, conhecer o nome de alguém, principalmente o nome de Cristo, como ele é chamado de Jesus, implica em conhecermos qual é a sua função, o seu ministério, o seu caráter. E é sobre isso que eu quero pensar rapidamente nessas noites. Por isso eu penso que algumas perguntas nós temos que ter em mente ao olharmos isso. Primeiro é se realmente nós conhecemos a Jesus. Eu vi uma coisa essa semana que alguém conversava com um pastor, questionando Deus, não era bem Jesus, e falava: mas como é que é Deus? Quem é Deus? E falava aquela imagem que muitos têm de Deus, daquele velhinho, cabeça branca, barba comprida, a ideia de um autêntico Papai Noel, um ancião de dias que abençoa as pessoas. Muitas pessoas falam de Jesus e têm aquela ideia apresentada pela mídia de um homem loiro, de olhos claros, pele sedosa, cabelo que acabou de tomar um banho de creme, e Jesus não tinha aparência nem formosura. Quer dizer, essas pessoas, e às vezes nós somos levados com o nosso linguajar, com a nossa maneira de falar, citamos Jesus, falamos Jesus Cristo, citamos outros nomes dele, mas não entendemos e não vivemos essa característica dele. Então, talvez por isso o próprio Cristo disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O texto lido diz que Jesus é Jesus Cristo Senhor, seu nome é poderoso, que todo joelho se dobrará, isso é um fato, e eu quero começar falando sobre esse nome Cristo,
que o texto diz Jesus Cristo. O nome Cristo significa ungido. Todas as pessoas, principalmente no Antigo Testamento, que eram separadas por Deus para alguma tarefa, eram ungidas, recebiam uma separação, uma unção especial para cumprir determinada tarefa. Era assim com os reis, com os sacerdotes, com os profetas, muitas vezes. Ungidos simbolizava e simboliza uma capacitação da parte de Deus. Jesus foi dotado de capacidade por Deus para exercer o ministério que ele viria aqui nessa terra exercer. Um grande teólogo define essa questão do Cristo, Louis Berkhoff, em pelo menos 3 funções visíveis no Cristo. Primeiro e claro é a designação de um ofício. Quando você fala Cristo ou Jesus Cristo, você está edificando ele como uma pessoa. Isso não devia ser novo para nós. O antes de Cristo veio quem? João Batista. João o Batista, aquele que batizava, e ficou até hoje. Hoje virou sobrenome de um monte de gente. Os imperadores romanos passaram a ser chamados de César, ou Augusto César, ou César Augusto, títulos que eram incorporados aos nomes, os faraós também. Cristo, ungido de Deus, separado, identificando o ofício dele. Outra coisa que Louis Berkhoff diz é que esse termo estabelece uma relação sagrada, resultante do caráter sacrossanto de Deus. E ele cita, e eu gosto desses textos que ele cita a relação de Davi com Saul, com o ungido, e Davi não levanta a mão contra Saul, e alguém pergunta para ele: por que é que você não matou? Deus entregou ele na sua mão. E Davi, lá em 1 Samuel capítulo 24, diz assim: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi tinha uma noção que aquela unção que pairava sobre o rei era uma capacitação dada por Deus, e então ele respeitava, ele não adorava, mas ele respeitava como enviado de Deus. E esse talvez seja um aspecto que nós, século 21, precisamos resgatar da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o enviado de Deus que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado. Ele é Deus e ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão. E não basta eu dizer que eu sou cristão, que deriva do nome Cristo, se eu não o trato com essa reverência, com esse zelo, com esse cuidado. Davi ainda diz assim para o seu general Absai: Davi, porém, respondeu a Absai: não mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Quando chegam para contar a novidade que Saul morreu, que Absalão morreu, e alguém chega correndo e fala: vou contar vantagem para o rei, e vou ficar bem com o rei, vou ganhar aqui uns pontos com o rei, vou ficar bem na fita, como a gente costuma dizer. Olha o que Davi diz. Davi lhe diz: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? A pessoa diz: não, ele estava lá se titubeando e eu aproveitei e matei ele. Davi fala: você é louco, você perdeu o sentido. Ungido, Cristo é ungido de Deus para cumprir uma grande tarefa. Qual é a tarefa? A tarefa da nossa salvação. Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 4. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, todos ficaram de olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje
se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo, Cristo ungido de Deus para tirar o pecado do mundo. É assim que João identifica logo no início do seu evangelho, capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu nome é Jesus. Jesus é uma palavra que significa Salvador. E a escolha do nome foi algo sobrenatural, que o próprio anjo dá o nome para José, em uma visão noturna, está lá em Mateus capítulo 21, quando diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Antes de Jesus nascer, ele já era identificado como Jesus, o Salvador. O nome Jesus indica a sua missão, salvar. Depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, Pedro pregando ousadamente, ele diz: e não há salvação e nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome, a única pessoa que recebeu a missão de nos salvar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Salvador. Mas o texto diz: Jesus Cristo, Senhor. Senhor é o título de exaltação, a exaltação gloriosa de Jesus. Ele é o Senhor. Isso é, ele é o Deus encarnado com toda a autoridade e todo o poder. Nós lemos que Deus deu a ele o poder e que todo joelho se dobrará diante dele. Lá em Atos capítulo 2, os apóstolos pregando dizem assim: esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor. Se dizer cristão é muito fácil. Andar com a camiseta escrito Jesus é muito fácil. Todos nós queremos o Salvador, Jesus, mas poucos querem o Senhor, Jesus. Aquele que domina, reina e que deve ser adorado, venerado, obedecido em todo o tempo, que a minha vida é para a sua glória. Cantamos aqui: sonda-me, Senhor. Mas vamos ser bem honestos com nós mesmos. Será que no nosso dia nós temos coragem de falar: sonda, Senhor, faz de mim uma flecha que acerta o alvo. Eu quero estar no centro da tua vontade. É fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor, exaltado, Rei vitorioso. Porque aqui no texto lido diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Várias vezes Paulo está falando do nome, identificando com a autoridade, identificando com a missão, identificando como ungido, como Salvador, como Senhor, que reina todas as coisas. Apocalipse capítulo 5 diz que eles estavam tristes na visão, porque não achava ninguém que era digno de abrir o livro e desatar o selo. De repente, como a imagem de um cordeiro que foi imolado, toma o livro, abre os selos, e aí ele é exaltado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e todo mundo se dobrará diante dele. Nós com alegria, com louvor, nos rendendo, outros, quem sabe, já debaixo da condenação eterna, da chibata de Deus, mas vão ter que reconhecer que ele é Senhor. A Bíblia nos garante isso. Então ele é Cristo, ele é Jesus Cristo, Senhor,
mas a Bíblia também o identifica, e principalmente o Novo Testamento, com o Filho de Deus. Jesus tem uma relação íntima com o Pai, ele e o Pai são uns, e ele chama Deus de Pai, e ele diz assim em Mateus capítulo 11, verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É interessante quando os apóstolos Filipe falam, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele diz, vocês têm visto a mim e ainda não entenderam, não conheceram o Pai. Muitas pessoas querem viver e dizem que servem a Deus, que temem a Deus. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou um bom cidadão, eu não roubo, eu não mato, mas não reconhecem Jesus como Senhor e muito menos Deus como seu Pai. Que se reconhecesse, submeteria a ele. Hoje em dia, inclusive, é muito chique no meio acadêmico você se dizer ateu ou religioso. Eu não tenho religião e nem acredito em Deus. Deve ter alguma coisa aí que rege isso, mas o nosso Deus não é o Deus, como algum de vocês já deve ter visto aquela ilustração, o Deus que é um relógio, que criou todas as coisas e largou a bel prazer. Não, ele controla todas as coisas. Jesus é o Filho de Deus. Ainda segundo Luiz Berkoff, ele vai dizer que esse título de Filho de Deus é aplicado em 4 sentidos. O primeiro é o messiânico ou oficial. Acontece que eu veja, por exemplo, lá no batismo de Cristo, batizado Jesus, Mateus capítulo 3, saiu logo da água, e eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz no céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Algumas vezes, nós vamos ver os discípulos ouvindo a voz, eis o meu Filho amado, a ele obedecei, é nele que eu me comprazo. Saulo, muitos anos depois, na estrada de Damasco, tem um encontro com esse Cristo, se cai de acordo com aquele clarão e ouve o quê? Uma voz, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues, o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que é eterno, que estava lá na criação do mundo e que estará também sentado num trono julgando todas as coisas. Ele identifica também essa ideia do Filho de Deus no sentido da Trindade. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para eles. Aí Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, e Jesus diz para ele, Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, não foi a sua inteligência que chegou nessa conclusão, mas o meu Pai do céu que te revelou. Ninguém pode entender e perceber que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Salvador de todo mundo, o Filho de Deus, se não for para uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos, como diz em Apocalipse, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, a ele seguir, a ele obedecer. Se nós, igreja, se nós que nos consideramos cristãos, queremos nos identificar com o nome de Jesus, com o nome de Cristo, não reconhecemos como Filho de Deus e não o ouvimos, não o obedecemos, como que as pessoas vão chegar a Jesus? Ele ainda identifica o nome Filho de Deus no sentido do seu nascimento. Quando ele cita Lucas capítulo 1, respondeu-lhes o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também esse ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus não foi gerado por semente humana, foi gerado pela ação de Deus. O Jesus homem é Filho de Deus.
O Jesus, Deus, também é Filho de Deus. Ele é Deus, Ele é autoridade, Ele é Senhor, Ele é o Cristo ungido de Deus, Ele é Jesus o Salvador, Ele é o Filho de Deus. A Ele nós devemos amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, devemos devoção, devemos obediência, devemos a nossa vida, devemos viver para a sua glória. Ele ainda identifica também no sentido ético e religioso, e eu quero ler o texto de Mateus capítulo 17, um texto um pouquinho mais longo, do verso 24 ao 27, que diz assim: tendo chegado eles em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos de 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eles resolvem testar Jesus e falam: seu mestre não paga imposto. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, vem cá, quem tem que pagar o imposto? Pedro fala: é os outros, não é o filho. Ele fala: pois é, então eu não preciso pagar. Mas para que ninguém se escandalize, pesque um peixe lá, tem uma moeda para pagar o meu e o seu. Jesus é o Filho de Deus, eterno, poderoso, coexistente, mas Ele é Jesus, o Salvador, o Cristo ungido, o Deus encarnado. Mas tem uma última referência que eu quero fazer nessa noite, que é aquela que Ele mais se apresenta: o Filho do Homem. Jesus é Deus, mas Jesus é homem, e o próprio Cristo se identifica como Filho do Homem. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28 diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus vai sempre se identificar, muitas vezes se identifica como Filho do Homem, para mostrar a sua humanidade juntamente com a sua divindade, porque para pagar os pecados um homem precisava morrer, porque o homem pecou e o homem precisa pagar o seu pecado, por isso ele encarnou. Ele também usava o título de Filho do Homem para mostrar a sua divindade. Olha o que João diz no capítulo 3: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O Filho do Homem é que proporciona a vida eterna, ou seja, Ele é o Salvador, Ele é o ungido, Ele é o Cristo, Ele é o Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas. Ele identifica ainda a sua humanidade como Filho do Homem, pensando na sua obra redentora. Mateus capítulo 17, ele diz assim: reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O Deus homem morreu, sofreu em nosso lugar e ressuscitou, vencendo a morte e vencendo o pecado, para que eu e você também possamos vencer essa morte. Alguém falou comigo assim hoje: pastor, é tão difícil a gente ver o pai enfermo, a mãe enferma, falecendo e o filho sofrendo. Aí eu respondi: pois é, imagine o Deus eterno, todo soberano, vendo seu filho, o Deus que encarna, se limita no ser humano, sendo zombado, cuspido, escarrado, esbofeteado, sofrendo na cruz. Imagina o sofrimento desse Deus poderoso e eterno, que
não precisava nem pronunciar uma palavra para libertá-lo, sofrendo por amor de mim e de você. E é interessante que Hebreus vai dizer que Jesus, sendo homem, sendo filho de Deus, aprendeu obediência pelo que sofreu. Mas o texto também ainda identifica Jesus como filho do homem, pensando já na sua segunda vinda. Em Marcos capítulo 8 ele diz: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Esses títulos, esses nomes, essa identificação de Jesus são extremamente importantes. Nós entendermos e vivemos ela, isso vai trazer uma vida cristã saudável. Se eu não souber o que Jesus é, como eu vou servi-lo, como eu vou obedecê-lo, como eu vou me alegrar com a obra que ele fez, com aquilo que ele abriu mãos. Se lermos, e não dava tempo aqui hoje de estudarmos com calma os capítulos anteriores do texto de Filipenses 2, a quenos de Deus, o alto esvaziamento de Cristo. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, toda a adoração que ele recebia, para viver como um ser humano pobre, da pele ressecada, para andar num deserto de 50 graus, com uma sandália velha no pé, para não ter onde reclinar a cabeça, como ele diz, por amor de mim e de você. E o que nós temos feito por ele? E o que nós temos feito por ele, por esse Jesus, Cristo, Senhor, Filho de Deus, Filho do homem? O autor aos Hebreus diz o seguinte, eu estou terminando: pois não foi anjos que os sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que constituíste sobre as obras de tuas mãos? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de me chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei do teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao verso 18.
Quero concluir dizendo que o nome de Jesus revela a sua pessoa, sua natureza, seu caráter, suas atitudes. Não há nenhum nome que supere o nome de Jesus. Que é por causa dessa humilhação que ele sofreu, da encarnação e morte, Deus o exaltou acima de todo nome. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Ele é Jesus, o Messias prometido. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Ele também é o Filho do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque temos um Salvador tão grande, que se identifica tanto conosco. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, mas Ele também é o Filho do homem e o Filho de Deus. Muito obrigado, porque servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Pedimos que o Senhor complete essa palavra em nossa mente e nosso coração, e que esses valores e essa identificação fiquem gravados em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, quero passar uns avisos bem rapidinho. Quarta-feira, 19 horas, temos reunião de oração aqui na igreja. Vem orar conosco. Normalmente reunião de oração, o Ibope é menor mesmo, mas nós temos espaço suficiente para receber 20, 30 pessoas para orar. Vai ser uma bênção. Quinta-feira, nós continuamos com os nossos estudos bíblicos online, através da plataforma Zoom. Começamos um estudo sobre o panorama da Bíblia. Nós vamos fazer uma varredura em todas as Escrituras, começando no Antigo Testamento. Começamos nessa quinta-feira passada. Tem lá no Facebook da igreja, tem no YouTube, você pode olhar. Nós começamos a introduzir o assunto e nós vamos caminhar aí ao longo de alguns meses, estudando livro por livro, de uma maneira panorâmica. Nós não vamos entrar em tantos detalhes, mas, por exemplo, você que estudar e que acompanhar, você vai ser capaz de uma pergunta, falar assim: Lívia, define para mim os 5 principais nomes do livro de Gênesis. Tem 50 capítulos, em 30 segundos ela acerta. Nós vamos fazer essa visão panorâmica para você ver os marcos daquele texto. Você pega a estrada, eu venho de Goiânia para cá, a gente já vai conhecendo os pontos. Então você vê o ponto, aí você fala: está chegando. Olha, ali naquela curva tem uma placa dizendo que Rio Verde há tantos quilômetros. Olha, passamos aqui agora, não precisa nem olhar, você já sabe até a quilometragem. Você vai olhar para o texto, mesmo que você não conheça, você não tem condição de ver, por exemplo, nessa ilustração da viagem, se tem um buraco, se tem uma batida, se tem um buraco na estrada, mas você sabe onde é que a estrada passa, já sabe a distância. Você vai olhar o texto e ao ler Gênesis você vai falar: peraí, já dá para mim me sintonizar aqui onde eu estou. Nós vamos fazer isso com toda a Bíblia, vai ser ricamente gratificante. Tenho certeza que se você fizer esse estudo com carinho, com dedicação, você vai crescer muito para a glória do Senhor. O último aviso a nossa ceia vai ser no 2º domingo de setembro, não no 1º, ok? Nós vamos servir ceia aqui na igreja para os que estiverem, e depois a gente leva para aqueles que não puderem vir, mas não será no próximo domingo, será no outro domingo. Vamos colocar de pé, vamos encerrar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que têm acompanhado através desse meio digital. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os fortaleça. E no Teu nome eu quero abençoar o Teu povo, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor.